Ai, não dá. Oi, no vídeo de hoje eu vou te contar detalhadamente como foi o melhor dia da minha vida. Dia 23 de junho de 2018, o dia em que o Ramiro nasceu. O vídeo de hoje é sobre o meu relato de parto. O meu parto aconteceu na 37ª semana de gestação. Pois é, eu tava rezando muito para que eu conseguisse ir até as 40 semanas de gestação, que é o mais sonhado e desejado por todas as gravidinhas, mas o Ramiro quis vir mais cedo. Eu tava me planejando, né, para que esse momento fosse um momento calmo, feliz, tranquilo, mas ele aconteceu num momento bem turbulento da minha faculdade. Eu mexia com todo mundo, né? O Ramiro vai nascer só daqui 3 semanas, daqui 5 semanas. Porque eu estava no final, né, da minha faculdade, né, do semestre, do 9º semestre da faculdade de Engenharia Civil, e eu tinha muitas provas e muitos trabalhos para entregar. Então, no finalzinho do semestre, que foi próximo, né, a ele nascer, eu tava assim rezando muito, pedindo muito pra Deus, pra que ele nascesse após, né, esse momento em que eu tivesse um pouco mais calmo, né, que tava tudo entregue, tudo pronto. Então, dia 21, eu fiz a minha última prova na faculdade. E eu ainda tinha mais um trabalho pra entregar naquela semana ainda, e mais o meu TCC na segunda-feira, que seria dia 25. Então, tava bem apreensiva, né, para que desse tudo certo, para que eu pudesse entregar meu TCC e aí sim eu pudesse, né, curtir e aproveitar os últimos momentos da gestação. Mas nem tudo é como, né, a gente prevê, como a gente imagina, né, como a gente sonha. Então, vamos lá para a história, né, do dia em que o Ramiro veio ao mundo. Bom, então dia 22, no dia anterior, né, do Ramiro nascer, fui na aula normal, né, e de tarde eu fiz um pouco do meu TCC lá na casa da minha mãe, e após, né, eu fui com ela no shopping pra finalizar a minha mala maternidade, que a dele já tava pronta. Aí eu fui, comprei e tudo mais, voltei pra casa, daí a gente jantou, eu e o Ramiro, eu mostrei a mala pra ele e tudo, e em breve eu farei um vídeo contando tudo pra vocês sobre as duas malas. A gente, né, jantou, daí a gente ficou um pouco ali na sala e eu falei, vou finalizar um pouquinho mais o meu TCC, porque daí eu teria só mais sábado e domingo pra acabar com ele. Então faltavam só algumas bibliografias, algumas coisas e dar uma ajeitadinha final. Daí eram 2 e pouco da manhã, o Ramiro tava jogando videogame e eu tava fazendo meu TCC. E eu ainda falei assim, Meu Deus, tá me dando uma fome absurda. Eu acho que eu tô muito cansada, não vou comer. Eu vou dormir. Erro meu, sério, se eu pudesse voltar ao tempo, eu teria comido, porque pelo amor de Deus, eu passei muita fome, muita fome. Sério, eu cheguei no hospital morrendo de fome. Eu acho que eram por volta de quase 2 horas da manhã. Eu deitei, eu acho que deu 2h30, assim, aquela meia horinha de sono tranquila. Quando eu entrei naquele sono profundo, eu simplesmente dei um pulo na cama, porque a minha bolsa simplesmente rompeu. Eu achei que eu estava me mijando na cama, mas não, era minha bolsa mesmo. E eu simplesmente gritei, assim, dei um pulo e dei um grito. E aí o Ramiro acordou todo assustado e tudo mais. E eu juro pra vocês, eu fiquei parada assim, perto da cama com a mão assim no armário, parada, e aquela água escorrendo assim pelas minhas pernas. Eu tenho uma foto, eu vou botar aqui pra vocês, desse momento em que a minha bolsa estourou. Aí o Ramiro ficou todo nervoso, né, nem sabia mais o nome do obstetra.
porque assim como eu fui pega de surpresa, ele também foi. E aí ele ligou pra obstetra, estourou a bolsa dela, o que a gente faz agora? Daí o obstetra falou, vai tomar um banho, né? Manda ela relaxar e tudo mais. Em volta de 2 horas começa, né, ela entrar em um trabalho de parto. Depois que eu saí do banho, meio apressada por causa do Ramiro, porque por mim eu tinha ficado mais tempo lá. A gente ligou pra minha mãe, né, e falou, mãe, a gente tá indo aí te buscar, porque, né, a minha bolsa estourou, tá na hora do Ramiro nascer. A gente pegou o carro, né, a gente foi pra casa da minha mãe, a gente pegou ela lá, e lá no hospital a gente encontrou a minha sogra. Nisso, né, eu entrei no hospital e daí eles já me levaram lá pra cima de cadeira de rodas, eu sozinha, que eu detestei essa parte, sério, é muito ruim estar sozinha nesse momento. Ainda mais eu, assim, eu tava muito insegura, era o primeiro filho, eu queria, né, estar com os meus familiares. O Ramiro ficou lá embaixo, né, fazendo toda a questão da baixa, né, no hospital e tudo mais. Aí eu entrei numa sala, né, onde eles fizeram aquele cardiotoco, acho que é. E aí viram os batimentos cardíacos dele, daí ela viu a minha pressão e tudo mais, ela fez o exame de toque. Quando ela fez o exame de toque, aí que meu mundo caiu. Ela pegou e fez o exame, ela olhou pro meu rostinho e falou assim, seu colo do útero ainda está fechado. Eu fiquei muito triste quando ela falou isso. Eu já fiquei toda nervosa, né? Lá nessa salinha, onde eu tava fazendo todos esses exames logo que eu cheguei, a moça botou aquela coisa maravilhosa na minha mão, que é aquele acesso, sabe? Eu juro pra vocês que pra mim é a coisa que mais me incomodou em todo o meu trabalho de parto, foi aquilo ali na mão. Sério, me incomoda muito. Eu tenho muitos problemas com injeção, com agulha. Então, meu maior medo era esse, sempre foi. Eu sempre tava, assim, super preparada pra dor, porque eu sabia que eu ia sentir dor. Eu fui pra lá com a minha cabeça muito aberta, sabendo que se eu fosse ter um parto normal, eu ia sentir muita dor, mesmo, né, se eu tomasse anestesia e tudo mais. Aí eu fui pro quarto, né, onde ou eu teria ali parto normal, ou eles me encaminhariam, né, pra uma outra sala pra ter a cesárea. Eu tava sentindo desde a hora que rompeu a minha bolsa, eu comecei a sentir as contrações de treinamento mais fortes, né? Não eram como antes, assim, que eu tive muitas contrações durante a minha gestação. Então eu já tava acostumada, mas essas, assim, dava uma apertada, assim, e ficava, sabe? Ficava aquele incômodo e daí depois passava. Aí a gente foi controlando, né, de quanto em quanto tempo estavam vindo as minhas contrações e no começo tava bem tranquilo. Aí o que tava me incomodando mesmo era o acesso no meu braço não, na minha mãozinha. Eu caminhei um pouco, a gente ficou conversando, eu fiz vários vídeos, eu vou postar algum aqui pra vocês. Sentem o glamour. Dá um oi aí, boca roxa. Eu fiquei conversando com as minhas amigas pelo WhatsApp, tava bem tranquilo, assim. Fui no banheiro várias vezes, mas assim, o que mais tava me incomodando era a bolsa que não parava de sair líquido, não parava de sair líquido o tempo inteiro. Nisso veio meu médico, né, fazer o exame de toque e tudo mais. E aí ele fez o exame mais uma vez, ele falou que meu colo do útero tava bem fechadinho. Aí eu já comecei a me desesperar, daí ele pegou e falou, né, deu a real, né, da minha situação. Ele falou que como rompeu a minha bolsa, ele me daria 12 horas de trabalho de parto para que fosse um parto legal para mim, tanto para a criança, para a saúde da criança. Porque depois de tanto tempo assim, após estourar a bolsa, poderia fazer muito mal para ele, porque ele poderia urinar, fazer as necessidades todas ali dentro, e um parto seco é sempre bom ser evitado, né? Eu não sei muito sobre essa parte, né? Eu não sou médica, foi o que o meu obstetra me passou. Nisso, o Ramiro já tava do meu lado e ficou assim, Graça, vamos fazer cesárea, eu quero muito ver ele, vamos acabar com isso logo. E eu falei, não, vamos esperar, né? Ele nos deu 12 horas, então a gente tem, né,
até as 2 horas da tarde pra ter o Ramiro. Aí nisso, foi passando o tempo e tudo mais, a gente não conseguiu dormir, daí eles vinham me ver de 1 em 1 hora pra fazer o exame de toque, essas coisas assim. E as minhas contrações começaram a aumentar. No começo eu não sentia dor, eu sentia esse desconforto, daí eu não conseguia parar quieta, ficava pra um lado pro outro, daí me mexia, daí botava a barriga pro lado, daí não conseguia. Daí ficava de pé. Aí chegou uma hora, que eu acho que era assim por volta das 7 da manhã, a coisa começou a ficar um pouco pior. E aí o meu médico veio, né, de novo fazer o exame de toque e nada. E eu né, rezando, querendo muito que fosse parto normal. E aí ele falou assim, e vocês conversem, né, cheguem, né, a uma conclusão de que seja bom pra ti, que seja bom, né, pra mãe e pro bebê. Né? Não fica com essa coisa, essa cobrança de ser parto normal, porque eu tava muito com essa cobrança de ser parto normal. Até porque toda a minha família, né? Toda não, mas a maioria da minha família teve parto normal. Aí eu já fiquei toda nervosa, ai meu Deus do céu, o que vai ser de mim, né? Eu não vou conseguir ter meu parto normal. Porque a ideia era assim, gente. A princípio, né, eu queria ter um parto normal. Eu não tinha essas coisas de, não pode tomar anestesia. Eu era super a favor da anestesia, porque eu tinha medo, sabe, de como que ia ser. Então, eu já tava tudo preparado. Se eu pedisse anestesia, né, era pra tomar e tudo mais. E eu optei pelo parto normal, mas eu não descartava a opção da cesárea, porque quem iria escolher era o meu corpo e o meu filho. O jeito que ele queria vir ao mundo. É uma coisa que eu me arrependo, assim, sabe? De me cobrar tanto, de ficar tão frustrada. De toda vez que me perguntam, sabe? Como é que foi teu parto? Eu falo, cesárea, por isso e por isso, por aquilo. Não, a gente não tem que ficar dando explicação em relação a isso, sabe? Foi cesárea porque tinha que ser, porque era o melhor pra mim, porque era o melhor pro meu bebê. Mas voltando, né, à história. Aí então ele teve essa conversa com a gente, onde o Ramiro novamente, vamos fazer cesárea, vamos fazer cesárea. Já tava assim, esgotada, já tava querendo berrar. E isso também, sabe, eu sentia vergonha de berrar, tinha vergonha de sentir dor, muito estranho, assim, sabe? Mas eu tinha todo esse desconforto. As contrações foram ficando cada vez piores. Então a frequência foi aumentando. E elas vieram cada vez mais fortes. Chegou ali por umas 10 horas, eu já tava morrendo de dor. Tipo, já não tinha posição, eu não sabia se eu ficava de pé, não sabia se eu ficava de lado, eu já tava toda incomodada, eu já não aguentava mais. Tava morrendo de fome. E eles não me deram nada pra comer, porque não sabiam o que ia acontecer, eu só comia uma gelatina. Não sabiam se eu ia ir pra uma cesárea, se eu ia ter um parto normal e tudo mais, então... né, eu só comia gelatina. Então eu já tava assim, acabada, tava morrendo de sono. E aí ele veio de novo fazer o exame. Eu falei, médico, pelo amor de Deus, faz o exame de toque, porque eu acho que agora tá melhor. Porque eu tava tendo muitas contrações, né, e tava doendo bastante. Não vou dizer muito, porque, né, eu não fui até o final. Mas tava doendo bastante. E aí ele fez o exame de toque. Eu tava com 1 centímetro de dilatação. Aí eu fiquei muito mal mesmo. Porque eu já tava, né, sofrendo. E eu... Meu Deus do céu. Será que eu não vou conseguir mesmo, né, ter o meu parto normal? Nisso, né, veio a moça na qual eu faria a anestesia. Tanto, né, se fosse parto normal ou se fosse cesárea. A gente conversou ali se eu quisesse induzir o meu parto. Ela me explicou como é que funcionava a indução e tudo mais, mas a gente chegou à conclusão de que eu só iria sofrer mais induzindo o meu parto, né, e que eu talvez não teria dilatação ainda necessária para que ele nascesse até no máximo as 2 horas da tarde. E aí a gente conversou bastante, eu chorei um pouco e aí a gente decidiu então por ter a cesariana. Quando eu decidi, né, por ter a cesariana, eu fiquei com muito medo, né, dessa coisa do... como é que vai ser meu pós-parto? Porque dizem que é horrível e tal e tudo mais. Então todas essas coisas vinham na minha cabeça, mais o preconceito das pessoas por cesárea, tipo... por que tu fez cesárea? Não podia esperar mais um pouco, não sei o que. Esse
se me incomodava um monte, sabe? E aí, então eu fui, né, com aquela sensação toda estranha e tudo mais, será que eu fiz a decisão correta? E a gente foi pra sala, né, de cirurgia. Lá na sala de cirurgia, né, eu tomei a anestesia. Sério, eu juro pra vocês, eu sou a pessoa mais chata do universo pra injeção, essas coisas assim. Eu fiquei com muito medo, porque, né, tem que ficar paradinha, mais curvadinha, assim. O meu médico me ajudou, me segurou e tudo mais. E a médica veio, né, e injetou. Assim, ó. Primeiro parece que entra um tubinho e aí depois parece que ela vai tirando, assim, e vai vindo o líquido. É bem louco, assim, porque tu sente tudo, sabe, que acontece. Mas eu não senti nada de dor, foi bem tranquilo. Quando eu me deitei, as minhas pernas já estavam formigando, assim, eu já não tava conseguindo sentir muito bem. E aí deu super certo, assim, eu fiquei super bem. Ela só falou que talvez eu sentiria um pouquinho de enjoo, eu senti um pouco de enjoo, né? Logo depois que pegou em tudo, né? Vem até mais ou menos aqui assim, tipo, até o seio, mais ou menos. Ou aqui a barriga, acho que aqui embaixo. Eu senti um pouco de desconforto e ela falou que quando nascesse também eu poderia sentir o desconforto de tirarem, sabe, ele de dentro da barriga. Aí depois que eu já tava anestesiada, a Miriam entrou, né, na sala, eles taparam, né, aquela parte pra fazer toda, né, a função. E quando, né, tava terminando, eles abriram pra gente poder ver. Parênteses, como eu não tinha nada programado, eu não tinha nada de decoração no meu quarto, eu não tinha me preparado em nada, até eu não estava preparada, a gente não tava equipado, né, pra gravar, pra essas coisas assim. Nisso, a pediatra, né, do meu médico, que tava ali presente, ela pegou o celular do Ramiro e falou: você não vai tirar foto, você não vai gravar. Então foi ela que tirou as fotos e ela que gravou, porque se não fosse por ela, a gente não ia ter nada, nenhuma imagem sequer do nascimento do Ramiro. Aí nisso, né, eles tiraram e daí tudo aconteceu, sabe? Foi uma loucura, assim, retirada dele e tudo mais. Eu fiquei, assim, sem reação, eu fiquei em choque, eu não chorei nem nada, mas eu fiquei, assim, abismada com tudo aquilo que tava acontecendo, né? Tem um videozinho, né, dele, do nascimento dele. Tem lá no meu Instagram, pra quem quiser olhar. Gente, sério, foi o momento mais fofo, assim, mais lindo, mais incrível da minha vida. Quis gravar essa parte mais de pertinho pra dizer que não é todo mundo, né, que assim que nasce a criança já se torna mãe, que não é todo mundo que quando nasce se emociona, que não é todo mundo que já diz que tá muito feliz, que ama, que tudo mais, que é normal, cada um tem uma reação. Eu, depois que o Ramiro, né, saiu de mim, né, eu juro, eu acho que eu fiquei assustada, abismada de tudo aquilo que tava acontecendo, de que eu seria capaz, né, de que algo tão maravilhoso acontecesse comigo. Eu não tive uma reação assim, maravilhosa, sabe? Eu me culpei por algum tempo por causa disso e hoje eu vejo que é normal. Logo após o Ramiro sair, né, a gente tirou as fotos e tudo mais, ele saiu pra fazer todos os exames, né, dar aquele banho e trocar roupinha, enquanto eles, né, terminavam a cirurgia. Nisso, o meu obstetra me perguntou: e aí, Grace, tu tá feliz? E eu falei sim, tipo, essa foi a minha resposta. Sim. E ele falou: nossa, como sempre uma engenheira, né? Sempre muito fria, né? E tudo mais. Eu acho que essa minha reação foi decorrente de tudo que aconteceu comigo na minha gestação. Eu descobri, né, muito tarde, tive uma gravidez muito curta, né? Aquela sensação, aquela aproximação minha com ele foi pouco tempo pra eu me acostumar, pra cair a ficha. E eu acho que isso mexeu muito comigo, né, com o meu emocional, aquela cobrança das pessoas, aquela vergonha, o fato, né, de eu não estar mostrando muita barriga. Eu curti muito estar grávida, eu curti muito, né, a sensação da barriga, de carregar o meu filho, mas não era uma coisa que eu ficava à vontade e feliz na frente de todo mundo. Então, a reação de cada pessoa é decorrente de tudo aquilo que ela viveu. Então, gente, não se culpem, sabe? Porque depois da primeira mamada, depois do primeiro colo real que tu dá pra ele, depois da primeira noite, sério, tudo muda. E se não mudar também, com o tempo vai mudar e tá tudo certo.
Então foi isso. O Ramiro nasceu dia 23 de junho de 2018, às 11h16 da manhã, de parto cesariana. E eu tenho muito orgulho de mim e da minha decisão, de como foi tudo. Foi tudo maravilhoso, foi tudo perfeito. Eu amei de montão essa experiência e eu faria tudo de novo. Se tu gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal. Dá o teu like, deixa teu comentário. Ah, e não esquece de me seguir lá no Insta, que eu mostro meu dia a dia com o Ramiro. Beijos e até o próximo.